Bom dia, oitavo ano, turma. Vamos falar hoje um pouco sobre a questão da alimentação equilibrada, né? Dando até continuidade ao nosso assunto quando estamos falando de nutrientes, né? A alimentação, gente, é um tema que a gente sabe que a gente já comentou em sala de aula, é um tema muito importante, né? E ele está relacionado muito à questão da saúde da população, né? E a gente já comentou que esse consumo inadequado de alimentos, eles podem vir a causar o quê? Várias doenças, né? Como a desnutrição, né, tá, a obesidade, pode trazer problema cardíaco, né, tem a questão do colesterol, tá, a questão da diabetes, né, e tem uma informação, né, que fala que de acordo com a Organização Mundial, né, em 2016 havia aproximadamente 124 milhões de pessoas entre 5 a 19 anos obesas, né, no mundo, né, tudo isso por causa do que? Da má alimentação. E com isso, gente, né, com esses estudos, quando se percebeu muito essa questão da alimentação, né, das pessoas não se alimentarem direito, foi desenvolvido um guia alimentar para a população brasileira, né? Esse guia ele apresenta algumas orientações para a gente ter uma ideia do que é uma alimentação equilibrada, né? E dividiu isso em grupos, né? Tem os alimentos in natura, né? Vamos ter os alimentos processados e vamos ter os alimentos ultraprocessados. E até para entender o que é que a gente está comendo, né? O que é que a gente está ingerindo, né? Os alimentos in natura, gente, né? Deve ser a base da alimentação da gente, né? É aqueles alimentos que eles não sofrem nenhuma modificação, né? Ao preparar os alimentos in natura, é necessário evitar o uso excessivo, né? Como é um alimento natural, nós temos que evitar o uso excessivo de óleo, de gordura e de açúcar, né? Quanto mais natural comermos esses alimentos, melhor, né? Esses alimentos in natura eles são obtidos, né, diretamente de animais ou de plantas, né? E aí é aquele bem natural. Normalmente é aquele que a gente compra na feira, né? Nossas frutas, nossas verduras, são alimentos o que in natura. Claro que ainda tem a questão dos agrotóxicos, mas não é esse caso aqui. É para a gente entender que os alimentos in natura são aqueles alimentos que eles são o quê? Que eles são naturais, né? É o primeiro, né? É o que a gente tem que dar mais ênfase na nossa, né? Quando estivermos nos alimentando, esses alimentos in natura. Indo agora para essa outra parte, gente, a gente vai ter, né, os dois grupos, onde o outro grupo, né, vem falar sobre os alimentos processados, né, que são aqueles alimentos que eles são transformados nas indústrias, onde é adicionado nele substância que os o torna, né, é, é, com gosto. Eu particularmente, né, gente, não é bom, né, porque eles colocam substância para poder ter uma durabilidade na sua conservação. Né? Então, é aquele alimento que eles pegam aquele alimento in natura, aí ele passa por um processo e eles utilizam alguma coisa para poder fazer com que aquele alimento dure mais, né? E o consumo desses alimentos, né, ele deve ser evitado ou pelo menos, gente, né, temos que reduzir, né? Porque eles apresentam, sim, uma quantidade de açúcar e de sódio, né, maior do que os outros, claro, os alimentos in natura, né, devido a essas substâncias que são colocadas dentro dele. Normalmente a gente encontra eles em embalagens, né. Já os alimentos, né, o outro, que é os alimentos ultraprocessados, gente, eles envolvem a adição de substâncias artificiais, né, como o que, gente? Os aromatizantes, né, os conservantes, né. E esses alimentos, né, esses ultraprocessados, né, que são esses aqui, eles são comuns na alimentação de muitas pessoas, né? É o alimento que se a gente pudesse evitar totalmente ele, era melhor, né? A produção desses alimentos, né? Ele envolve um grande consumo de energia elétrica, né? Embalagem, o aumento na produção, né? Causando grandes impactos ambientais, né? E está muito relacionado, gente, o consumo desses alimentos a realmente as doenças, né? Como as diabetes, câncer, problemas cardíacos, né? E exatamente, gente, é o pior de todos, né? Se a gente puder só consumir os alimentos in natura, então a gente vê que segue uma ordem, in natura, né? Aqueles alimentos praticamente naturais, né? O máximo que pode acontecer, gente, no in natura, é ele ser embalado, tipo, às vezes quando a gente vai comprar alguma fruta, né? Maçã, pelo menos, né? Eu compro muita maçã que elas é embalada. Ela vem, né? A maçã normalzinha tirada, só que ela é ensacadinha, bonitinha, empregadinha, né? A gente já compra ela embaladinha.
mas é o que? É um alimento in natura. Aí quando ele vai passando por processo, né? Quando chega no processado, ele já é colocado em embalagens, né? Latas, vidros, que é para poder botar as substâncias lá para poder conservar. E os ultraprocessados é pior ainda. Você imagina um kisuke, gente, um kisuke daquele que vem sendo de morango, né? É ultraprocessado, né? Esses alimentos ultraprocessados que a gente come, com aroma de não sei o que, dizendo que é determinada fruta, que é de laranja, já é provado que não tem nada de morango. Tipo, você toma um kisuke, né? Não tem nada de suco de morango naquele kisuke, né? É um processo mesmo muito grande. Então, a gente tem que evitar esse tipo de alimentação, né? E essas alimentações, elas são muito consumidas devido à correria do dia a dia, né? Às vezes o trabalho, né? Às vezes a pessoa não tem muito tempo de estar ali. Aí vai procurar o que é mais prático, né? O que é mais fácil. E às vezes esse mais prático, esse mais fácil, realmente é o corpo da gente que vai sofrer as consequências. Então, gente, nossa explicação de hoje era essa, uma explicação bem simples, né? A gente já comentou sobre, né, essa questão de alimentação, qual é o melhor, qual é o pior em sala de aula. Acredito que todo mundo já está a par desse assunto, mas qualquer dúvida em relação à atividade, vocês me procurem no privado, tá bom? Tenham um bom dia.